Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai analisar um material bem interessante sobre manutenção de equipamentos. Isso aí, o foco é entender as diferenças, né, entre a manutenção preventiva e a corretiva. Exato. E não só a diferença básica, mas o impacto real disso. Principalmente quando a gente fala de equipamentos como plataformas aéreas, onde segurança é, nossa, fundamental. Totalmente. A nossa missão aqui é meio que destrinchar isso, sabe? Ver o que está por trás, os custos, os benefícios, olhando muito para a segurança e para a eficiência, claro. Bom, vamos lá. Bora. O material começa com o básico, né? Aquilo que a gente já meio que sabe. Preventiva é antes do problema, corretiva é depois. Tipo um check-up versus emergência. Isso. Mas onde a análise fica interessante, eu acho, é quando ela conecta isso diretamente com a segurança do operador nessas plataformas. Sim, como assim? O material detalha muito, sabe? Fala das checagens, sistema hidráulico, elétrico, os testes de controle de segurança. E um ponto que me chamou a atenção, a inspeção de soldas na estrutura. Inspeção de soldas. E isso parece bem específico, né? Muito. E crucial. Porque não é só trocar filtro e óleo, entende? É achar uma possível falha grave, tipo uma trinca numa solda, antes que ela cause um acidente sério. O texto deixa claro que isso é linha de frente contra acidente. Entendi. Quer dizer, a preventiva, nesse caso, vai muito além da manutenção básica. Ela está buscando falhas estruturais mesmo. Exatamente. O material menciona, assim, o risco de fadiga do metal, sabe? Microfissuras, coisas que surgem com o uso constante, com carga, movimento. E que podem passar despercebidas se não tiver essa inspeção focada. Pois é. Uma inspeção visual bem feita, às vezes até com ensaios mais técnicos, pega isso no início. A corretiva, nesse cenário, chegaria tarde demais. Imagina o risco. Nossa, sim. Fica bem claro o porquê da prevenção ser tão vital. Mas e a corretiva? O material simplesmente joga ela para escanteio ou ainda vê algum lugar para ela? Olha, a posição é bem enfática. A corretiva tem que ser o último recurso. A exceção mesmo. E por que tão categórico assim? Pelas consequências, né? O material lista, parada inesperada. Isso aí já bagunça todo um cronograma. Complica a operação inteira. Exato. Atrasos, custos de emergência que, segundo o que está lá, são bem mais altos. E o principal, né? O risco. Imagina uma plataforma parar no meio do serviço com alguém lá em cima. Não dá nem para pensar. Por isso, o argumento forte é que muitas falhas que a gente chama de inesperadas, na verdade, talvez pudessem ter sido previstas, sabe? Com uma preventiva mais rigorosa. Faz sentido. Mas aí entra um ponto. A questão do custo, né? Às vezes a empresa quer economizar e corta justamente na preventiva. O material fala sobre isso. Como ele rebate essa ideia de economia a curto prazo? Ele aborda isso sim, mas de forma mais indireta. Ele foca no custo total. A ideia é que essa economia na preventiva é falsa, sabe? Tipo, o barato que sai caro? Exatamente. Porque o custo de uma falha grande, o conserto em si, o tempo parado, possíveis questões legais, imagem da empresa e, claro, a segurança comprometida, tudo isso supera, e muito, o investimento em fazer as revisões certinhas, com equipe qualificada. Entendi. Então não é gasto, é investimento. É essa linha. Investimento em confiabilidade, em segurança, manter o cronograma, ter gente que sabe o que está fazendo. Isso faz a diferença. Perfeito. Então, amarrando tudo, a mensagem principal que a gente tira dessa análise é: apostar na prevenção, especialmente nesses equipamentos de risco, não é só uma boa prática, é uma necessidade estratégica. Precisamente. É sobre gerenciar o risco, cuidar do patrimônio, garantir que o equipamento está lá, pronto e seguro. E, no fim das contas, proteger as pessoas. Então, resumindo a ópera, a mentalidade proativa da prevenção ganha de lavada da reativa, da corretiva, né? Pelo menos quando falamos de segurança, eficiência e até de custo no longo prazo. Com certeza.
E isso até leva a gente para uma reflexão um pouco mais ampla, né? Que vai além da manutenção em si. Como assim? O que será que essa escolha de priorizar a preventiva diz sobre a cultura de uma empresa? Sobre como ela planeja, como ela lida com riscos e o valor que ela dá de verdade para os seus recursos e, mais importante, para as suas equipes, né? A longo prazo. Excelente ponto para a gente pensar. Uma cultura de prevenção reflete muito mais do que só a manutenção. Exato! Ótima reflexão para fechar. E com isso, a gente encerra essa nossa análise sobre manutenção preventiva versus corretiva.